Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de eletrostática. Olha só. Conhecer a direção e o sentido do campo elétrico em determinada região é fundamental para saber a direção e o sentido da força elétrica que atua em um corpo carregado eletricamente. A figura apresenta três esferas eletricamente carregadas e dispostas em pontos específicos de uma circunferência. Então, você observa na circunferência QA está ali no que seria π sobre 2 radianos, né? O QB no π radianos e o QC no 2π sobre 3 radianos para nós aí, certo? Sendo QA igual a mais Qzão, QB igual a menos Qzão e QC mais Qzão, o campo elétrico resultante lá no ponto P é mais bem representado pelo vetor. Então, olha só, meninos. Se a gente observar aqui, o QA ele está a uma certa distância do ponto P. Então, nós vamos pegar essa distância aqui, ó. E se você perceber, essa distância, ela representa exatamente a diagonal de um quadrado, ó. Se a gente observar aqui, a gente consegue desenhar, fechar um quadrado aqui para nós, ó. Onde o lado desse quadrado, com certeza, é o raio dessa circunferência, na verdade. Então, aqui nós temos R e R. Portanto, os lados paralelos aqui, ó, também são R e R. E a gente sabe calcular a diagonal de um quadrado, né? A diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Então, essa diagonal aqui, ela mede o lado, que é R, vezes raiz de 2 para nós, certo? Bom, se a gente observar, a carga QC também está à mesma distância do ponto P, comparado com a carga A. Então, ela também está a uma distância que seria a diagonal de um quadrado, né? Já podemos colocar direto aqui. A distância aqui também vale R vezes raiz de 2. Já a nossa carga QB, olha só que interessante. A nossa carga QB, ela está a uma distância aqui do ponto P, que é o dobro do raio, né? É literalmente o dobro do raio, ó. É R mais R. Portanto, essa distância nós podemos falar que vale 2R para nós. E mais, sabemos que a carga A é positiva e vale Qzão. Sabemos que a carga C também é positiva e também vale Qzão. E sabemos que a carga B, ela é negativa e ela é o dobro de Qzão para nós aqui. Bom, vamos relembrar. Por convenção, adotamos que as cargas positivas, elas geram um campo que saem dela, né? É o chamado campo de afastamento, enquanto as cargas negativas geram campo de aproximação, é o campo chegando nela. Então, olha só que bacana. A carga QB, ela gera em todos os pontos ao redor dela, em qualquer ponto, inclusive onde está a QA e a QC, ela gera um campo elétrico que aponta para ela. Mas ele não quer saber em qualquer ponto. Ele quer lá no ponto P. Então, nós vamos poder falar que o campo elétrico gerado pela carga QB lá no ponto P é um campo de aproximação. Então, tá aqui, ó. O campo gerado pela carga QB, eu vou chamar de EB, ó. Ele tá aqui apontando para ela. Certo ou não? Bom, já as cargas QA e QC, que são positivas, como a gente disse, as positivas geram um campo de afastamento, numa direção que liga o ponto da carga até o ponto onde a gente quer calcular, né? Então, a direção do campo elétrico gerado pela carga A, com certeza está nesse alinhamento aqui, ó. O alinhamento que liga a carga QA até o ponto onde eu estou querendo determinar o campo elétrico gerado por ela. Então, o vetor campo elétrico gerado pela carga A no ponto P vai ser esse daqui, ó. Esse campo eu vou chamar de EA, porque é o gerado pela carga A, certo? Já a carga QC, ela também vai gerar um campo de afastamento lá no ponto P, e o alinhamento, a direção desse vetor campo elétrico gerado pela carga C tem que ter o alinhamento, né, da carga com o ponto, que nós estamos aí determinando o campo elétrico gerado por ela. Então, aqui, o campo elétrico gerado pela carga C é esse vetor aqui, é um vetor que se afasta da nossa carga, porque é positiva, e, portanto, aqui eu vou falar que esse campo é o IC. Fechou, meninos? Então, percebo que o nosso ponto P, ele está sujeito a esses dois campos elétricos aqui. Agora, olha que bacana, olha que interessante. Como aqui a linha vermelha é a diagonal de um quadrado, nós sabemos que a diagonal do quadrado divide o ângulo de 90 graus, né, ao meio. A diagonal acaba sendo bissetriz do ângulo de 90 graus aqui, né?
Então, nós temos 45 graus num ponto, 45 graus no outro ponto. Isso significa que o ângulo entre esses dois vetores aqui, ele vale 90 graus. E aí, agora a gente precisa encontrar a resultante desses dois vetores. Olha que bacana. Então, para a gente poder achar a resultante, a gente vai usar aquela regra do paralelogramo, lembra? A gente desenha linhas auxiliares aqui, ó, tracejadas ou pontilhadas, tá? Porque não são vetores para nós, que vão nos ajudar a encontrar o vetor resultante da associação desses dois vetores. E aí a gente percebe que o resultante, ó, é esse carinha aqui. Pronto. Para determinarmos agora quanto que vai dar o campo elétrico resultante, vou chamar de linha o resultante do EC com o EA, tá? Para a gente determinar quanto que vai dar, para onde vai apontar, né, o vetor campo elétrico resultante total ali no nosso ponto P, eu vou ter que determinar o valor do EB e eu vou ter que determinar o valor do E' para nós, certo ou não? Só que aí eu vou além, olha que bacana. Se vocês observarem bem, a carga QA, vamos fazer lá na outra figura, a carga QA e a carga QB, elas têm a mesma carga e estão à mesma distância do ponto P, não é verdade? Lembra, a carga de A e de C é Qzão positivo, ó. A distância delas até o ponto P é R sobre R vezes raiz de 2. Então, meninos, quando a gente calcula o campo elétrico, vamos relembrar o campo elétrico? O campo elétrico é o famoso carquei nos dois dedinhos, não é verdade? Ó? É a constante eletrostática do meio vezes o módulo da carga elétrica dividido pela distância ao quadrado. Mas espera lá. A carga A e a carga C, elas estão no mesmo meio, elas têm a mesma carga elétrica e elas estão à mesma distância do ponto P. Então, pô, se eu falar que o campo elétrico gerado pela carga A é um valor Ezão, que é o calculado por essa fórmula, eu vou poder falar que o gerado pela carga C também é Ezão. E aqui, se vocês perceberem, nós vamos ficar com o quadrado de lá do E por E. E o E' nada mais é que a diagonal do nosso quadrado, não é verdade? E a gente já sabe como é que calcula a diagonal do quadrado. Ó. É o lado, que é o E, vezes raiz de 2. Então agora, ó, é só a gente observar quem é maior que quem. O EB é maior que o E' ou o E' é maior que o EB. Vamos calcular? Olha só que bacana. O nosso EB vai ficar a constante K. O módulo da carga é negativa, mas vai entrar em módulo, e a carga QB vale 2Qzão, então vai ficar vezes 2Qzão. Tudo isso dividido pela distância que separa a carga QB do ponto P, que é o 2R, cuidado, toda essa distância ao quadrado. Então, nós vamos chegar aqui que o EB vai ficar 2 vezes Kzão. Aí o 2 ao quadrado dá 4. O R ao quadrado fica R ao quadrado. E 2 dividido por 4, a gente chega que o EB, ele vale 1 sobre 2, ou meio de Kzão sobre R quadrado. Agora nós vamos calcular o E'. Olha lá, o E', ele é o E. Quem que vai ser o E para nós ali? O E é o campo elétrico gerado pela carga C ou o gerado pela carga A. Então vamos lá, vai ser K, a carga de A ou a carga de C, que é Qzão, dividido pela distância que separa essas cargas do ponto P, que nós vimos que é R vezes raiz de 2, só que tudo isso ao quadrado. Não podemos esquecer que tudo isso, o nosso E, ainda está multiplicado pela raiz de 2. Então, nós vamos ficar que o E', deu aquela atualizada, agora vai, ó, que o E' vai ficar K, Qzão, R ao quadrado fica R quadrado, raiz de 2 ao quadrado fica 2, sobre vezes raiz de 2. Esse raiz de 2, ó, eu vou colocar como 1,4 aproximadamente, certo? E aí 1,4 dividido por 2, nós vamos chegar que o E', ele vale 0,7 de K, Qzão, sobre R quadrado. Ou seja, em outras palavras, senhores, percebam que quem puxa para a esquerda, que é o EB, vale meio desse valor aqui, né? Ó. E quem puxa para a direita vale 0,7 desse mesmo valor. Então, com certeza, o E' acaba sendo um pouco maior que o EB e, consequentemente, o campo elétrico resultante no ponto P, ele vai ser horizontal e para a direita. Portanto, isso dá para nós aí como correta a nossa alternativa B. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.